Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Claudelino de Oliveira Lima, sou historiador, sou roteirista, sou também um profissional da área de tecnologia, já fui barista, já fui militar, já fui várias coisas e a vida sempre traz a gente para destinos que a gente nunca imagina. E um deles foi essa obra que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje, mas antes de entrar na obra, vou deixar meu amigo, o desenhista, se apresentar também. Olá, o meu nome é Joey Bennett, eu trabalho com quadrinho há 40 anos, sendo que nesses 40 anos, 30 anos trabalhando no mercado americano, né? Desenhei para as grandes editoras americanas, ainda desenho, trabalho ainda, personagens como Homem-Aranha, Capitão América, X-Men, Vingadores, Iron Man, Hulk, né? Conan. Todos esses personagens passaram pela minha mão, pelo meu lápis, né? Como o Laudelino falou, o destino, Deus e o destino que Deus coloca em nossas mãos, nos leva a caminhos que nem imaginávamos, né? E hoje estamos aqui com esse projeto, Pelo Meu Sangue. Sim, vamos falar dele daqui a pouquinho. Ele surge num contexto, esse projeto, quando estava se aproximando o bicentenário da independência brasileira. E, naturalmente, você começa a ver pela televisão, pela internet, comentaristas, especialistas, vai surgindo essa turma toda, e quando você para escutar, um monte de besteira. E quando você tem algum contato com a história, tem conhecimento da história, e você vê essas pessoas falando, te dá uma tristeza, né? Porque é uma história nossa, uma história brasileira, uma história das origens do nosso país, e sempre maltratada, uma história mal contada, personagens maltratados. Falou, não, vamos tentar fazer alguma coisa no sentido de trazer a história de verdade. Hoje tem muito recurso, hoje você tem internet, tem rede social, então o jogo talvez seja diferente do que há muitos anos atrás você dependia de uma mídia já bem viciada, até a parte gráfica era difícil, a penetração. A última vez que havia acontecido uma edição com quadrinho de preto, nós trouxemos aqui, que a editora conseguiu. Isso foi lançado em 1970, né, essa edição aqui é de 72, um quadrinho sobre preto, né, também quadrinho, né, você pode ver que quadrinho também, mas mesmo assim com alguns erros, alguns vícios, algumas coisas que não dava nem para republicar. Tá? Aí vamos fazer do nosso. Eu comecei um trabalho de pesquisa. Peguei tudo que foi publicado de Pedro I desde o século XIX, tanto Brasil quanto Portugal, século XX também, aquele monte de livro na mesa, fazendo a leitura lenta de cada um, e cada ponto marcante, cada coisa interessante sobre aquela passagem da vida, tanto o anterior até como o posterior, eu fui plotando numa timeline, num software específico, onde você vai colocando os eventos, tanto eventos europeus, brasileiros, da vida, e terminamos essa leitura com 1.303 eventos da vida de Pedro I e eventos próximos, correlatos, antes, depois. E a partir da construção da timeline com 1.303 eventos, que hoje já está em 1.600, né, continuação do trabalho, nós tivemos o domínio da história. Bom, todos os fatos estão aqui. Agora eu consigo transformar isso num livro, eu consigo transformar isso num roteiro de cinema, eu consigo transformar isso num quadrinho, seja lá o que for, porque a história inteira está aqui. E o próximo passo foi a mídia. Ok, eu posso fazer um filme, mas cadê o dinheiro? Cadê o estúdio? Quem é que vai fazer isso? São milhões de reais para fazer e naturalmente não aparece. Posso fazer um livro, mas se for um livro, já existem muitos livros. A história brasileira, ela não está oculta. Ela existe. Existem bons autores. O problema é que o que está mais acessível, às vezes, o que é mais comentado, o que a academia gosta, o que aquele cara da televisão gosta, não são os bons autores. Mas seria mais um livro. E hoje a gente sabe que nem todo mundo gosta de ler. Existe uma dificuldade nisso. E qual seria o outro meio de expor essa ideia que eu pudesse pegar desde o jovem, da primeira leitura, ou o jovem que gosta
do meio, né, dessa tipo de mídia, até o adulto que não lê. O quadrinho tem um negócio interessante. Você consegue pegar a atenção de uma pessoa que não lê um livro, mas ele lê um quadrinho. Aí isso é um poder, né? A máquina que você tem ali na hora de entregar uma história. E nessas conversas nós vimos que o melhor modelo mesmo para você pegar essa história, embalar e entregar para o máximo de gente possível, todas as idades, todas as classes sociais, gosta de livro, não gosta de livro, é quadrinho. Aí conversamos com o Luciano Cunha, na época eu estava com o Marcos Cardoso, a gente está tentando lançar pela Editora Faro. A Editora Faro esteve em Brasília, esteve com a gente lá várias vezes para tentar viabilizar o projeto. O Luciano Cunha chegou, que é um desenhista brasileiro famoso, que ele fez o Doutrinador, um quadrinho que virou série, virou filme e alcançou algo assim inimaginável. Eu acho que foi também até o pessoal descobrir que ele não era de esquerda. Descobriu que ele era de esquerda, desmoronou o castelo. Um adendo sobre o Doutrinador e o Destro. Em um outro país, o Doutrinador, né, teria virado uma minissérie, né, qualquer streaming, boneco, figura de ação, gibi, séries e séries de gibi. Teria deixado o criador famoso no mundo todo e rico, né? No Brasil, por uma questão política, quando descobriram que ele não era de esquerda, né, ele fez o Doutrinador dando um soco, né, em um político famoso. Tem um dedo. E fez esse desenho e massacraram ele, né? Então ele poderia estar galgando, né? É isso aí, é esse país. Bom, aí o Luciano Cunha escutou o projeto, entendeu? Ele falou o seguinte: tem um desenhista para indicar que sofreu um cancelamento e está agora numa fase aí que eu acho que vai ajudá-lo, vai fazer bem. Eu acho que ele vai gostar desse projeto. E ele indica o Joey Bennett, que tinha acabado de sofrer um cancelamento a nível mundial, né? Sim. Como foi esse cancelamento? Eu tinha feito um desenho, uma charge, né? Uma charge criticando políticos, né, brasileiros, e lá fora pegaram essa charge e deturparam ela, né? Disseram que essa charge era uma charge antissemita, sendo que os políticos brasileiros que eu critiquei, de semita não tem nada, né? São brasileiros, não tem nada de semita. E aqui dentro... Como é que era a charge? Eu fiz um dragão da independência, um soldado, né? Só que eu fiz como se fosse um super-herói, né? Ele montado num cavalo de fogo, uma espada, a espada em riste, né? Expulsando os políticos, né, do país. E esses políticos eu fiz como se fossem demônios, gnomos, né? Ratinhos, né? Dentuços, assim. Aí lá fora, né, um escritor que eu trabalhei com ele, pegou 4 anos depois, distorceu totalmente o contexto, porque essa ilustração eu fiz em 2017, tá? Durante um acontecido fato político daquele ano. E 4 anos depois, o escritor pegou essa ilustração, colocou na rede social dele, falou que era uma ilustração antissemita, porque era um homem branco, no cavalo branco, expulsando judeus, né? E eu falei, cara, nada a ver. O olhar dele sim que foi antissemita, né? Ele viu naquelas caricaturas, né, de ratos e tudo mais, caricatura de judeus, nada a ver. Impossível isso da minha cabeça. Isso, ele associou. Foi a cabeça dele que fez isso. Pois bem, isso foi lá fora. Aí a Marvel me colocou na geladeira, né? E aqui dentro do Brasil, como eles não podiam me acusar de antissemitismo, porque todo mundo sabe que aquelas figuras ali não são semitas. Aí nem souberam explicar, só disseram que é algo repreensível. Aí todo mundo veio para cima de mim, e foi um momento que eu ainda estava de luto, né? Vocês sabem disso. Perdi um filho e eu estava de luto, a minha esposa de luto. Foi um período muito difícil, né? E o Luciano chegou para mim e falou, cara, tá passando por essa fase, vou te apresentar uma galera aqui. E eu falo brincando hoje em dia, né? Hoje em dia isso já está superado, né?
E eu falo brincando que quando tu chega numa rua, né, tu és um garoto, tu começa a pegar porrada da galera da rua de baixo, tu tem que te juntar com a galera da rua de cima, né? Para se proteger. Foi isso que aconteceu, eu acabei encontrando, né, a minha galera. Ficamos amigos, formamos essa amizade, começamos a traçar os planos, né, para desenvolver o projeto Pelo Meu Sangue, né? E hoje em dia somos amigos, eu agradeço muito o cancelamento, eu agradeço tudo o que aconteceu, né? Hoje em dia eu continuo a minha carreira lá fora, trabalho em 2 editoras lá fora, nos Estados Unidos, e trabalho agora aqui na Super Prumo. Perfeito. E aí o Luciano Cunha marcou uma reunião com a gente, né? Falou, vou apresentar para vocês o Joey Bennett. Eu já conhecia de nome assim e tal. Eu fui até ver se esquentava o meu inglês um pouco, né? The Books on the Table, vamos fazer a reunião com o cara americano. Aí o cara esse cara do Pará. É engraçado que o Laudelino, ele continua numa fake news, ele chega, isso aqui, morou nos Estados Unidos, trabalhou. Assim, eu falei, Laudelino, pelo amor de Deus, tu sabes que eu nunca morei nos Estados Unidos. A minha vida inteira é em Belém do Pará. Remoto, né? E meu trabalho sempre foi remoto. Eu trabalho em casa, em Belém do Pará, mando meu trabalho. Antigamente mandava por e-mail. E-mail não, correio, né? Mandava por FedEx. Né? E atualmente... Fazia o original, o original, colocava na caixa, aquela caixa do FedEx, mandava. E atualmente eu escaneio e mando por e-mail. Então nunca morei lá, nunca precisei morar lá. Então o Joe entrou no projeto, para a gente foi uma benção. Porque, você veja, como o projeto estava se formando, as coisas pareciam que estavam se encaixando. Eu tive todo o tempo de fazer essa pesquisa enquanto eu trabalhava, pagava meus boletos, trabalhei no governo federal, fazendo lá um monte de coisa, lá em Brasília, moro em Brasília hoje, e a coisa foi se encaixando, só que de repente chega no projeto o melhor desenhista do mundo, porque ele já foi indicado 3 vezes ao Will Eisner, que é o Oscar do desenho mundial, pela série do Immortal Hulk. A última série que saiu do Hulk. Ao ponto de que tem alguns filmes da Marvel que aparece o nome dele lá nos créditos, porque o filme está usando a imagem que ele colocou no quadrinho e tal. Então esse cara chegou no projeto. E isso fez com que eu, como historiador, como roteirista, falei, caramba, chegou uma impressora laser agora aqui, que vai imprimir o que a gente rolar. Então, não adianta fazer uma história do Cebolinha, vai ter que ser um negócio de um nível que a gente possa aproveitar o recurso que chegou. Porque a régua foi parar lá em cima. E aí voltamos para o roteiro ali e tal, para trazer dentro da história também, aproveitando a arte, porque o objetivo do projeto, lembra, era recontar a história que aconteceu verdadeira, tirando dali todos os vícios, as coisas erradas que são até comuns. Por exemplo, todo mundo aí, quando você fala de Dom João VI, tem uma ideia de que ele é um cara que gostava de frango, né? Tem seriados, Carla Camorati fez uma série inteira que parecia o cara do KFC, né? Onde ele mexia e caía frango assim. Falei, o coronel Dom João, né? Do KFC. E quando você vai na história para identificar de onde que eles tiraram isso, aí você vai ver que quando ele chega aqui como príncipe regente, ele Dona Maria I, Maria Pia, que não é Maria Louca, isso é outra coisa que a gente vai tirar no quadrinho, né? Ninguém fala Ayrton o acidentado, é sempre Ayrton sendo piloto, por que Maria a louca? A gente sabe o que é. Então é outra coisa que a gente vai trazer para o quadrinho também, para corrigir esses defeitos, essas coisas erradas. Então, Dom João, quando chega, Maria I já estava num estado que hoje já foi identificado como uma profunda depressão, um estado que ela estava, por coisas que a gente até conta no quadrinho, porquê dessa situação. Ele era o governo federal. Ele era o responsável pela segurança da corte do Rio de Janeiro, por tudo que a gente fazia de infraestrutura, serviço médico, alimentação da corte. Então encontraram algumas notas fiscais de Dom João comprando algumas toneladas de frango. Aí o pessoal derivou que ele era um cara que gostava muito de frango. Olha quanto frango ele comprou. Banal assim. E isso fica na história, né? Isso vai para a minissérie. E o pessoal fala, todo mundo comenta, principalmente os leigos, né? Dom João adorava o frango. De novo, contar essa mesma história. Então o quadrinho,
quando a gente estava fazendo o roteiro, preocupado com esses pontos. Além de eu contar a história que aconteceu, você passando por esses pontos, você tem que corrigir. Corrigir, vai corrigir, vai corrigir esse tipo de coisa. Tá? Então, na sequência da obra, nós vamos mostrar algumas imagens para vocês, que a ideia da gente aqui hoje, além de apresentar a obra, vamos apresentar também o processo construtivo de um quadrinho. Porque, às vezes, as pessoas pensam que, não, isso aqui um cara desenhou ali e mandou imprimir. Não, tem um processo, tem toda uma maneira de você construir o quadrinho. Nós vamos agora apagar essa luz aqui e fazer uma projeção de algumas imagens. Bem, explicando aqui, isso foi depois que nós conversamos, nosso primeiro contato, eu decidi mostrar como seria a minha versão do Dom Pedro e tudo mais, né? Para que entendesse a minha proposta, o meu traço, né? Como eu lidaria com o personagem, né? Então, é a primeira vez em que eu desenho Dom Pedro, né, para o projeto. E essa imagem do Dom Pedro ainda não é oficial. A imagem oficial do Dom Pedro, como ele vai ser no livro, é outra. Mas, enfim, isso aqui primeiro é o esboço. A gente faz esse esboço aqui, tá? É um lápis bem solto, livre. Né? Um detalhe, nesse momento, numa reunião, ele avisou para a equipe que ele não sabia desenhar cavalo. Não sabia. Mas uma girafa, né? Você olha assim, é horrível. Mas por quê? Vou explicar. A cabeça do cavalo aqui, essa proporção, ela está errada. A proporção da cabeça do cavalo é igual ao tronco do personagem. Então, teria que ser maior a cabeça do cavalo. Ó, um pouquinho maior a cabeça dele. Pouquinha coisa. Bem aqui assim. Então, acaba sendo errado. Né? Ficou horrível. Ficou horrível. Aí vai ali em cima. Não, ali em cima, tá? Depois dessa fase pronta, né, ali o arte finalista começa a colocar... um outro profissional. Um outro profissional começa a colocar a luz, a sombra, as massas, os volumes, baseado no meu layout e esboço. Né? Vamos lá para baixo. Aqui já está pronta a arte final. Nanquim, né? Nanquim. Essa aqui, quem fez essa arte final foi um artista também de Belém do Pará, chamado Alan Patrick, muito talentoso, e que possivelmente talvez volte para o projeto em breve. Ou seja, até aqui já tiveram 3 profissionais trabalhando na imagem. Aí ali, né, já é a cor de um outro profissional, né? Colocou uma cor computadorizada e o texto, né, as letras. Né? E com isso aí eu pude mostrar o que eu gostaria de fazer com o projeto, como ele seria uma coisa heróica. Para quem conhece, algo inspirado no Conan, em termos de design, né? Algo com bravura, com heroísmo, que as pessoas pudessem olhar para Dom Pedro e ter uma nova visão do personagem. Né? Ou seja, para nós no projeto foi uma apresentação de que, olha, esse será o nível que a gente vai poder alcançar nesse quadrinho. Aí rola aquela expectativa gigante, né? Nossa, agora é responsabilidade, né? Responsabilidade. Esse foi o primeiro estudo do Dom Pedro, né? Muitos podem dizer, ou perguntar, mas isso aí não é o Dom Pedro exatamente dos quadros, né? Não é o Dom Pedro que nós estamos acostumados a ver. E a explicação era, não, veja bem, esse Dom Pedro tem que ser um Dom Pedro heróico, um super-herói, né? E ao mesmo tempo tem que ser o Dom Pedro da editora Super Prumo, para que quando seja feito camisa, boneco, bottom, caneca, estátua de ação, né? As pessoas olhem e falem, pô, olha aí, ó, Dom Pedro da Super Prumo, entendeu? Mas a essência, né, a alma é do Dom Pedro. Né? Ou seja, é uma prática, né, do mercado. Sim. Para você ter como se fosse um DNA. Sim, o DNA, exatamente. Uma camiseta, você fala, aquela é de tal editora. Esse aí é o estudo dele já mais velho, né, maduro, próximo ali já do fim, né, depois durante a luta com o irmão, Miguel. Então já é um homem um pouco mais cansado, né? Mesmo assim com o olhar ainda resoluto, né? O artista, durante esse período onde ele vai conhecer o personagem, então ele não conhece, ele precisa fazer esse estudo, porque ele precisa imaginar como que é aquele rosto, aquele personagem, postura, altura, tipo físico,
as direções, cabeça, ele olhando, porque na hora que ele for desenhar, ele já tem que ter o domínio desse personagem, imaginar ele em qualquer situação, né, como se fosse uma modelagem 3D na sua cabeça. Por isso que ele precisa fazer o estudo de todas essas posições, até que ele chega um momento e fala, ok, dominei esse personagem, posso fazê-lo aí em qualquer situação. Mesmo processo. Eu estava estudando, encontrando uma maneira de fazer o rosto dele, né, que fosse ao mesmo tempo baseado no rosto de Dom Pedro, fosse heróico em nível de quadrinho, comics, né, fosse baseado em alguns atores também, alguns personagens de quadrinho também. Fiz uma miscelânea total para que pudesse chegar no rosto definitivo do Dom Pedro. Vamos passando. Aí chegamos no Dom Pedro. Esse é o Dom Pedro da Super Prumo. Adulto, né? Adulto, o que vai libertar a nação, né? O uniforme dele vai ser esse, é como se fosse um uniforme de super-herói, né? Com isso aí, a pretensão é virar figura de ação, virar estátua, virar pôster, né? E qual a intenção final do artista? Eu falo sempre, brincando também. O herói tem que ser o personagem que nós homens gostaríamos de ser e as mulheres gostariam de namorar, né? Ou que fosse o pai, ou que fosse o marido, né? Então é essa a intenção. É isso que é um herói. O herói ele existe para inspirar, né? Para inspirar. Modelo, é isso. E aí foi a primeira vez que eu desenhei ele, como ele vai ser, o resultado final, que é um layout. Eu comecei a executar a sombra, essa sombra é minha mesmo, não é outro profissional, sou eu mesmo, né? E aí está a primeira imagem oficial, né, em preto e branco, feita por mim, de Dom Pedro. Agora o Laudelino é melhor para explicar as simbologias da cena. Porque você pode reparar o seguinte, existem várias camadas nos desenhos do quadrinho, com mais informações do que aquilo que você está olhando inicialmente. A imagem ela tem um pouco de complexidade. Por exemplo, nesse caso aqui, vocês percebam que o guarda-mão da espada tem o formato do coração. E está no local do peito, do coração. Você já traz também nessa imagem a faixa verde e amarela. Quando nós mostramos isso aqui a primeira vez para algumas pessoas, elas disseram, ué, mas o verde e amarelo é do Brasil. Aí eu, mas você está falando aqui da seleção brasileira de futebol? Da onde que você acha que veio aquele verde? Da onde que você acha que veio esse amarelo? Já existia na época a faixa verde e amarelo, que pode ser o verde da Casa de Bragança, o amarelo da Casa da Leopoldina, de Habsburgo. Então, era já presença em várias cerimônias, solenidades, bandeirinhas, você já tinha o verde e amarelo. Ele traz ali justamente como um elemento provocativo para esse tipo de pergunta, né? Porque causa estranheza. O pessoal olhar uma coisa tão antiga já com o verde e amarelo. Infelizmente, na nossa cultura hoje, muitas pessoas acham que o nosso hino nacional é a música do time de futebol. E estranha, por exemplo, quando o time de vôlei canta o hino nacional, fala, mas essa música não é do futebol. Temos isso na nossa sociedade. Nosso trabalho é enorme, é grande. E está aí uma sugestão, né, de capa. A primeira sugestão de capa, a sugestão de título também, como iria ser o título, né? E essa capa aí, essa pintura feita em cima daquela ilustração, foi feita pelo Wilson Levi, que é um colorista de quadrinho, genial também. Ou seja, nós trouxemos para esse projeto pessoas que, além de terem o mesmo direcionamento artístico e filosófico que nós temos, têm muito talento, né? Dá para perceber. Sim. E uma coisa muito bacana assim, você constrói um herói, mas ao mesmo tempo eu tenho que contar a história verdadeira. Então, este herói é cheio de defeitos também. Ele tem seus defeitos. E isso é ótimo, porque todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos nossos sonhos, nossas virtudes, e as pessoas vão poder se reconhecer nessa história.
Essa é a capa definitiva do número 1, né? Surgindo a capa. Né? Surgindo a capa. A nossa intenção era fazer uma capa conceitual, uma capa que contasse a história também, e que evoluísse de número em número, né? Aí já é a mesma capa, lá foi o meu layout, meu esboço, aqui já era arte finalizada, né? Com luz e sombra, né? Aqui é a versão em preto e branco da cor, né? E essa é a capa colorida pelo Wilson Levy, baseada no meu desenho e na arte final, né? E qual é o contexto dessa capa, né? Cada edição 2, tomo 3, 4 e 5, o personagem principal é Dom Pedro. Aquele ainda é uma criança na edição número 1. Então ele é uma criança ainda que brinca com uma espada de... Embora esteja brilhando, mas é um brilho simbólico, tá? É uma espada de madeira, né? E pés descalços, é uma criança. Na próxima edição ele já vai ser um jovem. Tá? E na terceira, um adulto. Talvez na quarta já o libertador, né? E na quinta, o guerreiro próximo ao fim, né? E ao fundo sempre vai haver um personagem iluminado que é o personagem principal da edição. Essa edição, por exemplo, o personagem principal é Dom João VI. Qual é o grande vilão? Napoleão. E assim será nas próximas edições. Nós vamos progredindo essa história pela capa também. Aí você veja que Dom João está recebendo uma luz, está sendo iluminado aqui. Nesse período do primeiro quadrinho, ele tomou uma decisão dificílima, porque a França napoleônica já tinha tomado a Europa inteira, já tinha feito o bloqueio continental, toda o que era terra, a França estava dominando e a Inglaterra dominava os mares. Então, nesse momento, onde ele acompanhava de uma maneira frenética todos os relatórios de espionagem, relatórios que vinham das embaixadas, consulados de Portugal pela Europa, todas as informações ele estava o tempo inteiro acompanhando cada passo de tudo que acontecia na Europa. Você vai ver bastante nesse quadrinho, ele sempre lendo, acompanhando, porque ele tinha que tomar a maior decisão da história de toda a vida da família Bragança. Se ele errasse aquela decisão que ele ia tomar, ou ele apoia a França, ou ele apoia a Inglaterra, ou ele fica em frente à França, ou ele vai embora, seja qual for a decisão. Se ele errasse, poderia ser o fim de Portugal, o fim da família, o fim da dinastia, tudo. Ao mesmo tempo, ele estava com a sua mãe, com os problemas que já comentamos aqui. Ele acompanhava nos relatórios, informando para ele o que a Inglaterra tinha feito na Dinamarca. A Dinamarca, um pouco antes, estava numa situação muito similar de Portugal. A França chegando por terra e a Inglaterra perguntando: vem cá, você está comigo ou você está com a França? Você está comigo ou você está com a França? Porque a Dinamarca tinha uma frota enorme, grande, ao ponto que a Inglaterra foi lá, como a Dinamarca estava demorando a se decidir, a Inglaterra por 2 vezes bombardeou Copenhague, destruiu a frota, foi uma guerra, morreram milhares de pessoas, e Dom João acompanhando essa história. Aí, quando os ingleses chegam para Dom João e fazem a mesma pergunta: você está comigo ou você está com os franceses? O que viria a seguir? Se ele demorasse para tomar a decisão, se ele tomasse a decisão errada, tinha toda uma frota inglesa ali esperando esta decisão. Ao mesmo tempo, ele tinha que planejar a saída da família, a saída da corte, a saída da administração pública de Portugal, tirando de lá, porque princípio medieval, você quando toma uma cidade, você precisa tomar a administração pública. Porque se no dia seguinte você garante que o salário do médico vai cair, né, que a logística continua funcionando, que a cidade continua funcionando, foi só uma batalha, mudou, o dono da cidade mudou. Mas se tudo continua acontecendo, é muito mais fácil para o exército que chegou. Então, o que eles fizeram? Você imagine a proporção do que Dom João fez, em segredo, sem que os franceses descobrissem. Ele tirou, imagine a situação da Argentina invadindo o Brasil. E o Brasil pega a cidade de Brasília, os funcionários públicos,
e transfere para a África em segredo. Se eu fosse trazer para os tempos atuais. Olha o tamanho dessa operação. Que é entregue para a gente, muitas vezes, chamada de a família fugiu de Portugal. Mas tem um evento que na nossa pesquisa nós vamos dar a ênfase para isso, para mostrar para vocês como isso explica que não foi uma fuga. Quando eles estão chegando, passaram um pouco do meio do Atlântico, na vinda para cá, a toda a esquadra, teve um navio chamado Três Corações, que estava aguardando a frota portuguesa, ali próximo da costa brasileira, mas um pouco por meio do Atlântico, com frutas, verduras, víveres, porque vinha mais de 20 mil pessoas que estavam vindo pelo mar. Então vocês imaginem o problema dessa esquadra de alimentação, necessidades fisiológicas, você imagine o problema no caminho. Então, para que esse navio Três Corações estivesse ali no meio do Atlântico, esperando essa frota, ele sabia o dia que eles partiram, sabia a rota, por onde passaria e que dia. Porque como que você abastece um navio? Com frutas e verduras frescas, depois você vai passar um mês esperando no meio do mar? Não. Tem que ter um alinhamento muito perfeito de tempo e de rota para você acertar. Só que a travessia levava 3 meses para você fazer essa travessia. Ou seja, 3 meses antes, a informação da chegada aqui no Brasil, do vice-rei, que foi preparar uma equipe para embarcar, tudo em segredo, ninguém podia saber. Estão montando aqui, está estufando um navio com várias comidas, várias coisas, tem que ser muito rápido, porque tudo apodrecia rapidamente. Para montar uma equipe, ninguém sabia qual era a missão. Aqui no Brasil, ninguém sabia. Ou seja, pelo menos uns 5, 6 meses antes, Dom João já tinha definido a data da partida, já tinha definido a rota por onde ia passar para que aquilo funcionasse. Este evento sozinho explica que não foi uma fuga, foi um planejamento. É muito comum, você vê os historiadores pegarem uma frase de Dona Maria I, quando ela está chegando no porto para embarcar, a carruagem correndo, ela fala: não corram, pensarão que estamos fugindo. Os historiadores pegam isso e falam assim: olha aí, a prova que eles estavam fugindo. Eu falo: deve ser um analfabeto. Porque se olha a frase que ela disse, ela: pensarão que estamos fugindo. É o inverso. Mas é assim que eles contam a história. Tá? Mas vamos seguir com a imagem aí. Temos bastante coisa para contar. Isso aqui já é um RAF de um momento do quadrinho, onde nós precisamos contar dos motivos que fizeram com que toda essa operação de transferência da família real e da corte para o Brasil, por que é que isso aconteceu? Então, para entregar esse contexto, eu precisava contar para vocês o que era a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa tem muitos eventos de Vendéia, várias coisas aconteceram, muitas tragédias, mas qual seria o evento ideal que em poucas páginas eu pudesse contar e mostrar para o leitor o verdadeiro espírito da Revolução? Você pode conversar com ela sobre o ponto de vista teológico, sobre o ponto de vista político, militar, tem várias facetas que você pode falar da Revolução Francesa. Normalmente é apresentado para a gente como algo muito positivo, foi muito bom, maravilhoso. O mundo encontrou a luz, né? E não é verdade. Diga, Diego. Só uma explicação, tá? Isso aqui é um RAF. O que é um RAF? O RAF é o storyboard da história em quadrinho, ou seja, eu pego o roteiro do Laudelino e decupo esse roteiro. Transformo o roteiro, né, as palavras, em imagens. Isso, eu escrevo ou conto a história para ele, isso vai formando uma imagem na cabeça dele. É outra curiosidade desse projeto, né? Não houve exatamente um roteiro em si, né? E sim muita conversa, né? A gente conversa muito, a gente bate papo, a gente se entende, né? E tudo aquilo que ele me passa, eu decupo em forma de quadrinho. Isso aqui já não é o definitivo, é um estudo do que vai ser. Aí nós sentamos os três, eu, ele e o Rodrigo, né, que é o editor,
E nós conversamos como vai ser a sequência, né? Quando é aprovada a sequência, aí sim eu passo para a mesa de desenho e começo a desenhar. Ou seja, aquilo que ele lê, aquilo que eu conto para ele, ele devolve do tipo assim, vê se foi isso mesmo que você me contou. Que na minha cabeça formou essa imagem. E quando a gente vai fazendo os pequenos ajustes e tal, fechou, aí ele parte para a finalização e vai fazer o acabamento de cada um desses quadradinhos aí do desenho da história. Mas se ele explicar quadro a quadro, vocês vão entender perfeitamente o que está acontecendo. Sim, aqui é a cena depois que a França revolucionária criou a Constituição Civil do Clero, né? Uma nova Constituição para os religiosos, onde eles deveriam jurar lealdade ao Deus Estado, não mais a esse tal de Jesus. Tal. E isso foi uma imposição, teve muitas execuções das pessoas que se negaram a fazer isso. No único dia, chegaram a executar 300 religiosos, entre padres e freiras, no único dia. Então, aconteceu um evento que o pessoal da Revolução de Paris começou a ver se a Revolução estava realmente acontecendo em todas as cidades. Tá? Então, e descobriram que Compiègne, que era a cidade das Carmelitas, era uma cidade muito tranquila. E a descrição era que era uma cidade, continuava uma cidade tranquila. Até que o pessoal local revolucionário denunciou para Paris que lá não estava acontecendo a revolução. E eles, inclusive, recomendaram as carmelitas. Elas não juraram lealdade à Constituição Civil do Clero, elas não juraram. E elas, sem processo, sem advogado, como as revoluções fazem, foram todas condenadas à morte. Compiègne é uma cidade interessante. Eu tive a oportunidade de ir lá entregar, lá no convento ali das Carmelitas, os desenhos grandes, formato A3 aqui da obra, colorido, bonito, para as Carmelitas. Lá foi uma viagem muito interessante. Foi lá também que prenderam Santa Joana d'Arc, na mesma cidade, Compiègne, pelos borgonheses. Então, a cidade pequenininha, e ela tem essa característica. Foi lá que prenderam a grande santa da França e foi lá que prenderam também as carmelitas. Tá? Então, quando você olha esse quadrinho aqui, você tem uma breve apresentação lá em cima, uma breve apresentação da Praça das Execuções, lá onde aconteciam as decapitações, que parecia uma festa. As pessoas saíam de casa com uma mochilinha pronta, com uma bebida, uma comida, um sanduíche, porque ia passar o dia inteiro assistindo decapitações. E todo mundo comemorava, porque vamos decapitar o fiscal fulano de tal. Aí comemorava. O policial, o militar, o juiz fulano de tal, aí todo mundo comemorava. E tal. Até que nesse dia entra um carroção na praça com as carmelitas, todas dentro de um carroção, e elas entram cantando o Veni Creator Spiritus, uma música belíssima. Então, a praça para assistir, sem compreender que aquele quadrinho de lá, o que estava acontecendo, porque elas. Eu compreendi o juiz, o fiscal, o coletor de impostos, mas por que elas? Isso é fato real. Né? Então, a praça ficou no mais absoluto silêncio. Quando elas desceram do carroção, tá? Encurtando a história, porque ela tem bastante detalhes, uma história muito bonita, essa história das Carmelitas. E a primeira a subir foi a Constança, que era uma noviça. Foi a primeira que foi subindo olhando para a guilhotina. Né? Falou com a priora, se despediu, e você vê aqui também as evoluções do quadrinho, né? Então, da proposta, o acabamento com lápis, depois com nanquim. Arte final. E a descrição era que a Constança era realmente belíssima. Belíssima. Inclusive, uma voz surge da multidão e diz: se isso não é santidade, o céu não existe. Aquele silêncio, imagina o silêncio. E sai essa voz no meio da multidão, alguém falando. Então, aqui é a proposta inicial dessa próxima página. Por quê?
a gente queria contar no quadrinho por que é que ela está sorrindo, por que ela está cantando. Ela está subindo para a guilhotina e está cantando e sorrindo. E a praça toda atônita, olhando aquilo ali sem acreditar. E não foi uma só a Carmelita, é todas elas. Estavam seguindo ali o mesmo procedimento. Aí você tem, na proposta, né, como foi feita a descrição, a madre, na priora, lá em cima, ela segura a imagem de Nossa Senhora, a Carmelita vai lá, beija, pede a sua autorização para a priora permite, ela segue em frente e ela sobe o degrau, né? Então a imagem aqui, a proposta inicial, seria que o degrau, ali ela subindo, e essa escada continuaria além da guilhotina, rumo ao céu. Mas foi só uma proposta inicial, depois a gente conversou e mudamos para uma visão, em vez de lateral, uma visão frontal. Porque aqui é um rabisco inicial, você veja que tem todos os desenhos em linhas referentes à Construção da perspectiva e a composição, né? Então vocês percebam que aqui eu tenho a cabeça da Carmelita. Tá? Tá bem aqui a cabeça. Aqui eu tenho... seria o carrasco ali, eu tirei O depois. carrasco tá aqui, seria a madeira, tá vendo? A madeira da guilhotina, a outra madeira está do lado de lá, e a escadaria aqui subindo. Mas pode passar a próxima imagem. Aqui já é o desenho acabado, antes de receber cor e tudo, e veja que a proposta era a seguinte: aquele degrau que ela está subindo, aonde você olhando da praça, ela está indo para a morte, na verdade, ela está saindo dessa vida para entrar para a eternidade. Por isso ela está cantando, ela está sorrindo, porque os anjos que guardam o caminho do céu, a entrada do céu, estão ali chamando, dizendo: você é esperada, venha, o centro do universo, ele te aguarda. Como não cantar e sorrir nesse momento? Ou seja, eu estou falando da revolução, eu estou falando de decapitação, mas eu coloquei uma camada poética, porque eu preciso levar esse quadrinho para uma escola. Eu não posso chocar as crianças com uma decapitação. Eu vou contar, mas me permita abusar do recurso da impressora laser que nós temos ali, que é capaz de desenhar qualquer situação. Tá? E ele contribui, a gente vai conversando sobre como... Se emocionando, chorando, A né? primeira vez que ele me mandou essa imagem, o lápis tinha lágrima. Eu chorei, Tinha chorei lágrima muito. na imagem, tinha lágrima. E toda a cena, a construção da cena, o ponto de fuga, né, começa aqui, ó, Centro de tudo. no nexo, aquele que tudo criou. Sim. Toda essa cena é construída a partir dele. Tudo converge para ele. E tem essa imagem... Aí depois de tudo isso, nós pedimos para o Wilson Levy colorir sobre essa arte. Ele fez essa cor, que foi impressa qual o nome do material? No PVC? Foi no PVC que eu levei para a França. E ele levou para a França e presenteou. Está lá no convento de Carmelita e Compiègne. Aí vocês podem ver ali os arcanjos, Sim. né, os anjos aqui, né, e o centro de tudo. Agora, quando você... Essa página é uma página que te segura. Você fica olhando esses detalhes. É uma página que inspira. É uma página que mostra para você que, dependendo das escolhas que você faça na sua vida, pode ser que você termine a sua vida diante dessa escada. Essa não é uma escada rolante. Você vai galgar cada um desses degraus para chegar lá em cima. Só depende de você. Mas a próxima página é uma página muito poderosa também, complementar a essa aí. Porque a próxima página é a outra alternativa que você tem da sua vida também. Além de ser uma página que fala sobre o verdadeiro espírito da Revolução Francesa. Aquela visão que você estava vendo daquela imagem anterior é a visão da Carmelita para o céu. Mas qual é a visão que os anjos estão tendo da praça?
Primeiro nós tivemos essa ideia, que é a madre, né? Ela sendo colocada na guilhotina, né? Ela vai contente para a guilhotina, vão apoiando, porque ela já é uma idosa, ela continua orando. As pessoas, porém, dão as costas e começam a se retirar, tristes, né? Chocadas, porque por que estão matando essas pessoas inocentes aqui? Né? Até o Carrasco, depois, ele chora, fica sentado chorando, sim, abandonou a máscara aqui pelo crime que cometeu, o crime que ele cometeu. E aí a visão da praça, a primeira vez que nós criamos isso tudo, era essa, a guilhotina e os corvos à noite e tudo mais. Porém o Laudelino falou, não, vamos fazer algo mais impactante. É a visão realmente da praça. Veja que nessa imagem agora, lembra, é a imagem que o anjo está tendo da praça onde está acontecendo o ápice do período de terror da Revolução Francesa. 60 mil pessoas foram decapitadas. Os motivos, os mais absurdos. Famílias que chegaram na casa e ela tinha um garfo, que tinha uma florzinha esculpida no garfo, que era o rei gostava. Suficiente para matar a família inteira. 1/3 encontrado na sua casa, com alguém. Não morria a pessoa do terço, a família inteira. Todo mundo. Então, as coisas mais banais possíveis, você tinha as execuções. 60 mil pessoas foram decapitadas na França no período do terror. Então, aqui, o anjo olhando para a praça, vê, a praça é demoníaca, absolutamente demoníaca, mas a madre, você perceba que a linguagem do quadrinho, né, ela tem uma aura de proteção em volta dela. Ninguém pode encostar nela. Ninguém encosta. A guilhotina tem a frase completa da Revolução Francesa, original. Todo mundo conhece o liberté, égalité, fraternité, mas não é só isso. A frase completa termina com ou la morte. A proposta da Revolução Francesa, desde o começo, foi uma briga contra a igreja. Ou você aceita tudo que a gente está impondo, ou você vai morrer. Essa é a proposta inicial da Revolução. Então, a liberté, égalité, fraternité, ou la morte, está aqui e está todo mundo ali, os demônios todos alvoroçados, porque ela é inalcançável. E ela está saindo dessa vida na cara deles, que eles também estão tendo aquela visão celestial. Ela está saindo dessa vida e entrando para a eternidade. Pensem, são 2 páginas inteiras. Uma te inspira, a outra é repulsiva. O próprio colorista falou, né? Sim, o articulista... Ele estava louco para terminar. Estava louco para terminar, que ele não aguentava mais. Era uma página que dava até ansiedade nele, né? Ele queria terminar, que era algo que fazia mal para ele. Eu mesmo, quando desenhei, terminei essa página em 1 hora e pouco. Eu não consegui ficar tanto tempo nela. É uma página que realmente, a função dela é te oprimir para que a escolha que tu tenhas que fazer seja a escolha anterior, ou seja, da escada, e não da praça. Ou seja, as decisões que você vai tomar na sua vida vão definir se você vai terminar a sua vida naquela página anterior ou nessa aqui. Lembra que a gente falou, estamos contando a história. Não posso mostrar violência, tá? Não posso mostrar a coisa explícita. A gente entrega uma camada poética também dentro da história e muita coisa reflexiva. Você pode fazer uma palestra inteira olhando uma página dessa, tanto a anterior quanto essa. Vamos seguir? Aí está muito claro. Agora é isso. Aqui já é um momento que mostra, vou deixar o jogo contar. Está nascendo aí, Júlio. É o Pedrinho. Pedrinho. Nascimento. Aqui é interessante porque existe esse relato de um cara chamado Hipólito da Costa. Ele é o fundador da imprensa no Brasil. Em 1798, Hipólito da Costa tinha sido contratado por Dom João VI para visitar o México e os Estados Unidos para fazer um benchmark industrial. Dá uma olhada como é que eles estão lá em Revolução Industrial, lá, equipamentos, fábricas, como é que está a metalurgia. Hipólito da Costa ia fazer uma visita, México e Estados Unidos.
E ele estava parado no porto ali de Lisboa, já tinha feito o check-in. Gente, é igualzinho avião hoje. Você chegava no porto, fazia o check-in no seu navio, botava sua cabine, botava sua mala lá e ficava esperando o voo, que no caso dele era a partida. Só que os comandantes, antes de partir do porto, eles aguardavam a chegada de outros navios para perguntar como é que está o mar, como é que está o clima, como é que está aí a temperatura, tem vento, tem furacão, como é que está. Existia essa comunicação no porto para que um outro pudesse sair. Porque se chega um capitão dizendo, ó, lá fora o mar está terrível, olha, aguarde um pouco. Então, você fazia o check-in. Aí o Hipólito da Costa estava lá aguardando a saída do navio dele já por alguns 2 dias, quando, de repente, todos os canhões da cidade atiram, tanto das embarcações militares quanto das fortalezas. E pela quantidade de tiros, ele até ficou preocupado, estava tendo uma invasão, alguma coisa acontecendo. Aí ele lembrou que ele já tinha escutado e tinha lido no jornal que a Carlota Joaquina estava grávida e estava para ter filho a qualquer momento. Aí ele falou, nasceu mais um membro da família real. Depois eles ficavam lá esperando a quantidade de tiros para saber se era homem ou se era mulher. Então ele relata, isso tem um relato dele, que ele foi uma testemunha do nascimento de Dom Pedro I, o cara que fundou a imprensa brasileira, testemunhou lá no Porto a comemoração pela vinda dele, e aqui é a imagem da Carlota com Dom João, ali no nascimento. E é uma forma que sempre vai se repetir durante todo esse tomo e nos próximos. O triângulo, né? O equilíbrio, né? A trindade. Então, sempre vai se repetir essa forma. Né? Nós queremos enfatizar isso. É uma das nossas camadas simbólicas que estamos colocando no gibi. Exatamente. E detalhe que, se vocês olharem a capa, Dom Pedro está com a espada. Isso. Se você botar um cavalo no meio das pernas daquela criança, ele já está no grito. Já está treinando para o grito de Se pirâmide. você reparar, o Pedrinho... ele está com a mãozinha... No cabelo da mãe, assim, ó. Está com a mãozinha para cima no cabelo da mãe. Então a gente sempre vai fazer essas brincadeiras simbólicas, né? Contexto, né? Isso é interessante você ver também que, além do... Você tem o desenhista, você tem o arte finalista, você tem a pessoa do nanquim, depois você tem que pegar o texto, o balonista, acertar tudo, editoração, e no final é que sai o trabalho sem cor ainda, senão teria mais um profissional. A nossa ideia, né? A nossa ideia de retratar Napoleão era retratá-lo de uma forma realmente depreciativa e olhar a alma do Napoleão, né? Ao invés do grande general, que muitos pintam e desenham, vamos fazer o homem possuído pelo demônio que ele era. 3 milhões de pessoas nas guerras napoleônicas. Então, isso não é um herói. Então aqui ainda é um RAF, mas vocês podem ver que ele está no trono dele e já é uma figura arqueada, sombria, maléfica, e a corte dele toda escura, maléfica também. Essa é a primeira aparição dele, né, no quadrinho, e cheio de elementos esotéricos, exatamente para evidenciar o mal que está sobre ele, né? A pirâmide, a lua, né? O homem se prostrando e jogando a arma, como se fosse um homem se prostrando perante o mal, né? E ele, uma figura arqueada, né? Sempre lúgubre, né? E está no Egito porque nesse momento ele realmente estava tendo umas batalhas no Egito. Quando Pedro nasce, 2 características aconteceram no porto. A primeira foi o Hipólito da Costa, e a segunda foi que no mesmo momento estava chegando o navio com as notícias das batalhas no Egito e sendo levada a documentação secreta para Dom João VI ficar sabendo o que tinha acontecido lá. Aí o RAF, né? O RAF da mesma cena ali, né? Sim.
Esse é outro. Essa é a corte demoníaca de Napoleão e Dom João lendo sobre a coroação de Napoleão, né? Isso. E nós decidimos exatamente isso, fazer a alma da coisa, né? Então mostramos o Napoleão demoníaco sentado no trono, tomando um globo com a mão, se estivesse dizendo que o globo era dele, o mundo era dele, né? E os demônios, né? A corte dele cortejando. Interessante que o papel de Dom João vira cortina. Cortina, né? Dom João está lendo. Tomando conhecimento da coroação dele. Em contexto, né? Isso aí é o texto final do Laudelino. Perfeito. Próximo aí. Tá. Isso é uma cena, eu vou deixar o João explicar só para entender o contexto. Tá. Você está em pé no planeta, ali do Ártico, olhando para o planeta Terra, tem a curvatura do planeta está aqui em cima, a Europa está toda aqui, porque nesse momento da história, o Napoleão tinha feito bloqueio continental, mandou fechar todos os portos. Só que Portugal, que é esse cantinho aqui, era o único país que não obedecia o bloqueio continental. Ficou melhor aí para explicar. Isso. A Europa... Anterior, isso. Explica aí, Diogo, o que você está... Então, o que nós quisemos representar aqui, né? É como se você estivesse em pé no Polo Norte, olhando o mundo para baixo, ou seja, aqui a Inglaterra, Europa, lá no fim a África, né? Então, o que acontece aqui? Napoleão, né, demoniacamente, com suas asas demoníacas, a sombra dele já está por toda a Europa, menos em Portugal, e não conseguiu ainda tomar Portugal. E qual é a minha inspiração para essa cena? A minha inspiração é o filme Fausto, do diretor Murnau, diretor alemão, expressionista alemão, né? E eu decidi fazer uma cena em que, no filme, o Mefisto fica sobre uma cidade, E é só sombra, né? e a sombra, né, por sobre a cidade, mostrando o domínio dele sobre essa cidade. E também essa sombra, ela remete ao filme Nosferatu, que também é do Murnau, né? Aquela sombra demoníaca, né? Sombra do mal. Então nós colocamos essa sombra em Napoleão, dominando toda a Europa, nas asas, e a mão maligna sobre Portugal, mas ainda não tomando Portugal, né? Era uma sombra. Ainda não era Apenas uma definitivo. sombra. Nesse momento, a Inglaterra dominava todos os mares. E a França, toda a terra. Por isso que a França falou, fechem todos os portos. Não quero mais negócio, comércio, nada. Temos que minar a Inglaterra. E a Inglaterra, potência naval, perguntando para Portugal, e aí, você está comigo ou você não está comigo? E nesse momento, por isso que ainda tem... Porque aconteceram 3 invasões francesas em Portugal. Tá? A segunda, aconteceu inclusive uma tragédia na cidade do Porto, porque na cidade do Porto, o Rio Douro ali, né? Existia uma ponte que era construída com barcas. Um barco amarrado no outro e tábuas em cima. Então era chamada Ponte das Barcas. Nessa Ponte das Barcas, toda amarrada com corda, a população passava de um lado para o outro da cidade. Hoje tem 2 pontes enormes lá, mas na época não, era as barcas. A Espanha traiu Portugal, fez aliança com a França e permitiu uma invasão francesa pelo meio de Portugal, já chegando na cidade do Porto. De repente, a população da cidade atravessa em massa a ponte não aguenta, 5.000 pessoas morrem afogadas. Chamado Massacre da Ponte das Barcas. Ou seja, Napoleão já estava com aquela sombra chegando em Portugal, mas não tinha ainda dominado Portugal. Nesse exato momento aí, que está essa imagem aqui inspirada, cheia de simbologia. Nós temos lá em cima, que não dá para ver aqui numa ampliação, tem a constelação de Leão, que é o signo de Napoleão. Para quem conhece, principalmente a astrologia antiga, né?
da personalidade dele, egocêntrica, tal. A gente explica um pouco. Tá? Então tá aí, bloqueio continental, as sombras de Napoleão dominando tudo, até lá a Rússia, né? A entrada da Rússia, faltando apenas esse local aqui, Portugal. E é isso. Bom, então, para complementar, antes da gente abrir para as perguntas, Vai acender a luz. vai acender a luz. Essa ideia do quadrinho que vocês estão vendo aqui é o seguinte: aconteceu, acho que semana passada aqui no Rio de Janeiro, uma feira chamada LAAD, L-A-A-D, uma feira mundial de defesa, onde você podia chegar lá e conhecer novas tecnologias de blindados, aviões, mísseis, metralhadores e tal. Isso aqui faz parte da live. Isso aqui é uma arma cultural. O quadrinho, como eu disse para vocês no começo, é uma ferramenta que ela pega todos os espectros, todas as idades, todos os tipos, todas as faixas. Todo mundo que tiver um quadrinho desse na mão vai folhear, vai ler. E como a ideia é, se ele abriu, eu tenho que pegar o cara. O texto tem que trazer você e te prender também junto com a imagem. A imagem tem que te mostrar muito mais do que o que você está lendo ou o que você está vendo ali. Então foi toda uma obra construída como se fosse um sniper, para você pegar a pessoa e trazer para esse universo, falando, olha, isso aqui é história do Brasil. Mas não é a minha história da Super Prumo nem do Joey. É uma história de todos os brasileiros. Essa história da nossa terra. Os vultos que vão aparecer aqui são pessoas de carne e osso que viveram, que sofreram, que lutaram, ajudaram a construir esse Brasil com todas as suas virtudes, todos os seus defeitos. Então, é uma maneira de você contar a história. Você veja, se a última foi em 72, 72. olha quanto tempo a gente está atrasado em contar a nossa grande história, dos nossos vultos, desse país enorme que a gente tem, né? E que hoje está perdido. As crianças saem da escola não só não sabendo história. É interessante que quando Napoleão dominou a França, estava lembrando disso hoje, ele tirou o ensino de história do currículo. E o pessoal falou, Napoleão, a história é importantíssima. Aí ele respondeu, por isso mesmo. Por isso eu tinha. Porque ele é muito importante. Memória. Como que eu vou entregar essa França nova, revolucionária, e as crianças conhecendo toda a história gloriosa da França? Vamos comparar o passado com o presente, vai ver que o presente não presta. Ou seja, quando você diz que a última aqui foi em 72 e que as escolas estão ensinando errado, que não tem na televisão, não tem minissérie, quando aparece é o contrário. É proposital. Só que a gente agora está chegando para entrar de sola, né? Não, agora nós vamos contar a história de verdade, vamos até o fim. Não temos só essa, temos muitas outras histórias para contar, porque nós não temos esse tamanho de país que nós temos hoje, continental, por um acaso. Então nós temos na nossa história vultos, pessoas que a gente consegue hoje com plena certeza olhar para baixo e falar, nós estamos em pé no ombro de gigantes. Mas quais foram esses gigantes? Quais os nomes deles? Quais as histórias deles? Quais foram os sacrifícios que eles fizeram para a gente chegar até aqui? Poucos sabem, mas nós vamos contar essas histórias. Isso não é um desejo, isso não é uma vontade nem uma vaidade, isso é uma missão. E nós vamos até o fim. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Caso queira fazer Pergunta, pode perguntar. Você já começa a sofrer algum tipo de pressão por algum lado da sociedade que sei? A gente é meio antifrágil, né? Eu não tô. Reclamação tem, gente dizendo que não, eu discordo. Cadê Marquês de Santos? Então, você não leu nem o quadrinho, porque não é nem a época que ela aparecia aqui ainda. Tá? Mas, assim, a questão do antifrágil, como o Joey falou, nós estamos numa missão, a gente está abraçado com a verdade, a gente está querendo contar a história verdadeira, não tem problema nenhum de debater, de falar, dizer o que está certo, o que está errado, discorda, o problema é seu. E vira que segue, porque se você está numa missão, você não tem que olhar para o lado, olhar para frente, seguir em frente naquela missão.
Se você está fazendo a coisa certa, siga em frente. Tá? Então, as pessoas às vezes se perdem com a crítica. E ela estava avançando, ela para. É. E fica ali, naquela crítica. O cancelamento ele serve para te paralisar, te frear, te dar medo, fazer tu recuar, né? Ou tu encara o cancelamento como uma chaga na tua costa, que ela vai cicatrizar, e se vier outra, vai cicatrizar, vai deixar a tua costa mais resistente para as próximas, né? E como eu falei, né? Vai ficar com calo. Como eu falei, não é um desejo, eu não tenho vaidade em produzir, vou me tornar um grande artista. Não, isso tudo já aconteceu na minha carreira, né? Isso aqui é missão, é outra história, é chamado, é bem diferente disso. Tem uma coisa interessante que ele contava lá no começo do projeto, quando a gente começou a trabalhar e ele entendeu a dimensão do que a gente queria fazer, ele falava assim, caramba, eu acho que eu trabalhei a vida inteira para chegar aqui, porque eu ficava desenhando, uns caras com a cueca em cima da calça, voando, pulando, e eu me preocupava, a palavra deles, é que ele não gosta de contar o ponto. Ele falava assim, eu me preocupava, um dia eu vou chegar lá no céu, papai do céu vai perguntar assim, o que você fez com os dons que eu te dei? Ele ia falar, pô, fiz um cara verde pulando com a cueca em cima da sentido. Sim. E agora tem um sentido, um propósito. É isso aí. É tudo que eu aprendi, né, da nossa conversa aqui, acho que vocês perceberam, né? Esses simbolismos todos, essas coisas todas, foi tudo que eu aprendi durante todos esses anos, 40 anos, estudando quadrinho, fazendo quadrinho, né? E aprendendo também a emocionar as pessoas com o meu trabalho, né? Então, há 20 anos atrás eu não conseguiria fazer isso, há 10 anos atrás eu não conseguiria, o momento é agora. Pois não. Estou gratamente surpreendida. Eu sou brasileira de alma. Minha curiosidade indômita e livre sempre me fez pesquisar sobre a verdadeira história do Brasil. Estou infinitamente surpreendida por isto. Se ativou em mim uma curiosidade ainda mais, além dos limites que eu estava imaginando de uma maneira. E fico agradecida porque eu percebo que, assim, o pouco, tudo que falaram só, devo supor que nada em comparação ao que com o conteúdo, né, do que estão apresentando, que faz muita falta. Estamos vivendo uma juventude e as crianças com uma liberdade e uma fome da verdadeira história. A história tem que ser contada, faz tempo que tem que ser contada e transmitida para pessoas livres, por causa justamente da informação, a oportunidade de nos informar com a antropologia da história verdadeira. Então, eu acho que isto que vocês estão apresentando é justamente o início de ter, de uma maneira simples, acessível, a verdadeira história, não manipulada pelos aqueles que estão autorizados, patrocinados e autorizados para transmitir uma história que não é a verdadeira, né? Então, eu a partir de agora fiquei com ainda mais curiosidade. Obrigado. Isso surge no desconstrucionismo, muito comum na República, no surgimento da República. Essa ocultação dos fatos, ocultação dos heróis. Você vai aqui perto, tem a Praça Tiradentes. Você vai na Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, tem lá uma estátua 15 metros no centro, com Dom Pedro I e a primeira Constituição nossa de 1824. Cada canto da estátua tem índios, um índio, uma índia, com alguns animais representando ali os 4 grandes rios do Brasil, cada canto do Brasil. Cada canto da praça tem ali, são 4 estátuas, né? A liberdade, a justiça, a honra, e a praça se chama Tiradentes. E a figura central, não sou daqui, né? Sou de Belém, e nós fomos na praça na segunda-feira, não foi? Foi. Ele me mostrando, eu acho que ele sabe o que eu vou falar aqui. É puro Frank Frazetta as figuras, né? John Buscema, negócio assim.
São grandes desenhistas de quadrinho. Michelangelo também. Sim, ele me falou. Então, como eu sou de fora, eu olhei, eu fiquei, meu Deus do céu, coisa linda. Isso era para as pessoas estarem admirando, tirando foto, um guia explicando. E está lá, um grande herói, lá com seu cavalo, Tem uma história linda, com estátuas lindas, que daria para você estudar arte. Né? Se fosse um outro país, né, um professor de arte, sentem aí, vocês vão desenhar isso aqui. É isso. Então, o que a gente quer é isso, é esse resgate do herói, né, da arte. É isso que a gente quer. Aí, veja, essa substituição dos heróis, essa substituição dos grandes personagens da história, vem Tiradentes, que foi uma construção, e você vai lá e muda o nome da praça. Mas é tão patético que você vai lá, a praça inteira, não tem nenhuma referência a Tiradentes. Então, se aquilo é tão grosseiro diante dos olhos de todo mundo, imagina... Isso é muito grosseiro. ...capaz de fazer num livro, numa novela, num filme... O próprio Museu Histórico fala que o Tiradentes foi enforcado ali. Tem um negócio que supostamente era forca, e fala que Tiradentes foi enforcado na Praça Tiradentes. Não foi do outro lado. Tem um livro que eu estou na busca, junto com o pessoal do Brasil Paralelo, a gente está buscando um livro, de um historiador austragésilo. O cara passou a vida inteira dele foi estudar Tiradentes. Aí ele publicou um livro, uma tiragem pequenininha, lá no Maranhão. Lá. A gente está atrás desse livro, que ele tem 600 páginas com vários documentos e tal. Ele consolidou toda a vida dele de pesquisa. E ele conta que Tiradentes foi uma farsa. Ele mostra que Machado de Assis falava que o Tiradentes era uma farsa. O Hipólito da Costa comentou. Várias pessoas foram comentando sobre a questão de Tiradentes ser uma farsa. E era um conhecimento natural da época. E ele não era nada demais. Foi só um cara que tentou fazer uma evolução junto com os caras. Ele era um alferes. E você vê as pinturas da Pedro América, o pessoal quando pintou o Tiradentes, falava, alferes não podia ter barba. Mas ele ficou preso e tal. Todo preso ficava careca, pode piolho. Então, enfocaram um cara que vai ser... É para associar a figura com Jesus Cristo, é um propósito. A construção da alma, Isso. Formação das almas. E o austragésilo aí, o autor, ele achou documentação lá na Europa de assinatura do Tiradentes entrando lá após a execução dele. Ou seja, estamos atrás desses documentos para poder confirmar essa história. Mas o tema que a gente está comentando aqui é substituição dos mitos, dos heróis. Qual o nome do livro? O enforcado que deu no pé. O nome do livro. Boa. O enforcado que deu no pé. Aí encontramos um exemplar na cidade do Porto. A corda estava puída, arrebentou e saiu correndo. Aí montamos uma missão, a pessoa foi lá e no último momento nós perdemos o exemplar. Alguém levou. A gente está nessa busca pelo exemplar. Se achar, Ou seja, Jack consegue Cerqueira Nunes. tá aqui, né? Seria bom ter em PDF para fazer isso. Viralizar, né? Parece ver como que é distorção, né? Ele tem um cara que é só para digitalizar isso, né? Bom, A distorção da história, né? Aí você cria até um feriado nacional. Sim. A manipulação, né? você, por exemplo, você tem o feriado zumbi, mas não tem o 13 de maio. Da libertação dos escravos. É incrível, né? Os escravos foram libertos no 13 de maio. Recentemente, o Emicida fez um show no municipal Horrível. e falou que é para a gente botar pela primeira vez o negro no municipal. Não, é errado. Nós Não, temos os caras que construíram o municipal foi o Pessoa, que era negro, o presidente da República, presidente da que República. veio inaugurar, era mulato. Pois é. E o Carlos Gomes, que Carlos tocou o Gomes. Guarani, era mulato. Aí ele falou, nós estamos chegando pela primeira vez no Teatro Musical. O mais absurdo é que ninguém contesta e a mídia colabora. Né? O Brasil teve 4 presidentes por lá. Sim. Então, Agora, uma pergunta sobre como fazer uma infiltração em escolas. Como conseguir... Eu falo que eu tenho filho em idade escolar, é um drama, é um lobby terrível que essas editoras têm, né? sim. É a mesma editora que consegue... A gente recebe lá uma lista de um livro. O livro Tem é que caro. caro. Por que raios tem que ser esse livro? Inclusive, eu queria entender como que funciona esse lobby. Esse é um lobby que surge no MEC,
Ah, E sim. você lembra que antigamente, eu, lá em casa, éramos 5 irmãos, o livro do meu irmão passou para mim, o meu livro passou para o meu irmão, passou para o outro irmão, era o mesmo livro. Então, o meu livro está há 20 anos, o conteúdo é o mesmo. A história do Brasil mudou? Não. A matemática mudou? Não. Geografia mudou? Não. Mas eles criaram agora um esquema onde todo ano tem uma versão nova do livro. E sem brincadeira, um conjunto de livros do ensino médio, 4, 5 mil reais. É uma escola privada. Assim, é um lobby financeiro também, mas eu digo também daqueles paradidáticos, que são os livros Sim. que cada um pior que o outro, São né? terríveis. Eles têm um negócio Terrível. chamado que é a transversalidade. O que é isso? Eles pegam temas ideológicos e espalham pelos livros. Aí você, na matemática, você vai pegar o livro de matemática lá, tá falando, se a polícia invade o morro e matou 3 moradores, morava 5 naquele bar, quantos sobraram? Entendeu? Ele vai, a transversalidade é você pegar a ideologia e você atravessa outras matérias que parece até inocente, mas é sempre ali falando do empresário ruim, malvadão, né, o maluco da igreja, o policial malvadão, o empresário malvadão. É quando o guri chega com 16 anos, volta na esquerda, porque tá embebido, tá com raiva. Projeto de infiltração. Mas aí o que acontece? Secreta. O que você faz? Hoje é difícil você entrar numa escola, mas nós temos um negócio chamado rede social. São duas coisas maravilhosas. Uma é chamada rede social, outra é chamada verdade. A verdade tem uma força natural. Que quando a criança... Eu já dei aula de história para criança, né? Quando você conta a história, a criança fala, agora faz sentido, agora entendi. Porque a história da escola ela é muito cheia de saltos. Ciclo do açúcar. Getúlio Vargas. Aí você, caramba, não aconteceu nada no caminho. Quando você começa a contar a história, aí as crianças começam a ligar o ponto A com o ponto B, ponto C. Eu fui numa... Não, e a história do Brasil ela é baseada em produto. Produto, uma história... É ouro, a cana, pau-brasil, café. Eu fui numa exposição lá em Brasília, numa escola, e aí tu olha de longe assim, aquelas coisas da feira de ciência e tal, no canto as crianças montaram uma favela. Aí você já olha de longe assim e fala assim, meu Deus do céu, botaram as crianças, tanta coisa para fazer uma favela. Aí tu chega lá, eu vou contar aqui a dificuldade da favela, não sei o que, tá? Eu falei assim, a professora estava próxima. Professora, sou professor de história, posso conversar com as crianças, explicar uma coisa para elas aqui que eles não perceberam no trabalho? Eu falei, fica à vontade, tá? Aí foi o seguinte, o que é isso aqui? A favela. Qual a origem do nome favela? De onde que é isso? Não sei. Vou contar para vocês. Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro, depois da proclamação da República. Golpe, né? Tá, depois do golpe da República. Antônio Conselheiro montou uma cidadezinha lá no interior e começou a comprar madeira para aquela cidade aumentar, o pessoal foi construindo casas e eles não queriam nenhuma participação com esse tal de república. Eles falavam, isso aqui é o anticristo, isso aqui só quer saber de impostos, é a nova escravidão. Porque antes tinha escravidão dos negros, agora todo mundo é escravo. Porque é imposto em cima de imposto, em cima de imposto. Então vamos criar uma cidadezinha lá e vamos ficar longe desse tal de república, deixa a gente quieto lá. Aí as autoridades da cidade falaram com o pessoal que vendia madeira para não entregar a madeira. Porque senão eu construí mais casas, mais barracos lá. E o pessoal de Canudos foi lá buscar a madeira que eles pagaram. Aí o pessoal falou, não vou entregar. Então tá bom, me dá meu dinheiro de volta. Não posso devolver seu dinheiro porque eu já comprei a madeira do fornecedor, está aqui, mas a autoridade local falou que eu não posso te entregar. Aí aconteceu uma briga generalizada. E os caras foram lá, foram embora. O pessoal de Canudos. Chamaram a polícia. Aí aconteceu a primeira expedição. Foram lá para tomar Canudos, perderam. Aí fizeram a segunda expedição, chamaram o exército, deu tudo errado. Não só perderam, mas quando foram embora deixaram todo o armamento em Canudos. Canhões, metralhadoras, um monte de arma em Canudos. Aí tiveram que montar uma outra expedição que tinha que pegar soldados do Brasil inteiro e fizeram uma promessa para os soldados. Olha, quando você voltar de Canudos, nós vamos dar terra, vamos dar uma casa para você. Então, era uma mega expedição para Canudos, com um monte de soldados. Foram lá em Canudos.
venceram a batalha, fizeram 15 mil prisioneiros e mataram todos. Homens, mulheres, crianças, idosos. Todo mundo de Canudos foi executado. Os soldados voltaram para a capital e as crianças olhando. Tudo lá olhando assim, eu nunca escutaria isso na sala de aula. Os soldados, quando voltaram da guerra, desceram na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, a antiga estação Pedro II, aqui, né? Aqui. E ficaram aguardando. Fizeram a promessa. Agora, cadê meu terreno? Cadê minha casa? Cadê aqueles favorecimentos todos? E nada de resolver o que ia fazer com os caras. Nada de resolver. E eles começaram a se juntar numa região aqui do centro da cidade, ali atrás da Central do Brasil. E o pessoal perguntava, o que aquele pessoal está fazendo ali? Eles estão lá aguardando uma providência. Surge o Morro da Providência. E o pessoal falava, mas em que lugar que eles ficam? Do lado daquela árvore, que era uma árvore oriunda lá da região de Canudos. Se chamava favela. O nome da árvore era favela. Então eles falavam, eles estão ali na favela aguardando a providência. Aí as crianças falam assim, agora eu entendi por que favela se chama favela e por que o Morro da Providência foi o primeiro morro aqui do Rio de Janeiro. Quando você conta a história assim para as crianças, ou seja qualquer um, as coisas começam a se conectar e fazer sentido. Fora isso, você pega uma cadeia no livro, Guerra de Canudos. Foi lá, Antônio Conselheiro, maluco, total. Putz, loucaço. E Fazem até uma comparação com o Rasputin, né? Uma coisa meio Rasputin. foram lá de um jeito naquela balbúrdia. Sim. Eles fazem uma comparação com o Rasputin, né? Nada a ver, mas eles fazem. Fisicamente. Sim. Aí, voltando à pergunta, como que a gente infiltra na história? Já Na existem escola. escolas, poucas católicas, né? No Olha, eu vou Paulo, te dizer, algumas são terríveis. Católicas. Inclusive Não, na não universidade. digo, não estou falando católica falsa, não, que hoje não é mais, né? Estou dizendo essas novas, tipo São Paulo, onde sim. dá o professor Marcelo Andrade dá aula, Sim, a escola aqui em São Bernardo, de Pendotiba, né? Enfim, tem algum, Porto Real. sim. Eu autografei para Porto Real ontem, para os alunos. Então, quem sabe? Ou seja, mas é o que eu estou dizendo, rede social e a verdade, Sim. não é que ela infiltra, ela toma o lugar que é dela. Ok. Chega lá e é natural isso. O que a gente tem que fazer isso tem que circular. Vai chegar. Porque a criança que pega e lê, vai chegar na escola com o amiguinho e fala assim, cara, você tem que ler um negócio que eu li aqui, cara. Que legal, cara. Aí passa por outro, né? Passa por outro. E isso segue, naturalmente. Então, se a gente conseguir fazer um negócio com esse nível de qualidade, que foi o primeiro, e com esse trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, eu saí de Brasília. E saí lá de Belém do Pará, nada de Deus. Para quê? Para chegar aqui no Rio, o dono da editora está aqui. Não tem nada remunerado. A gente está fazendo isso por missão. Larguei lá meu trabalho, não estou ganhando nada, largou dele. Se a gente não fizer isso, o jogo não vira. Se não for assim, nada acontece. Sim. Vai depender das mães levarem os filhos também. Em geral, até os adultos mesmo, Essa é a tá todo família. mundo. Tem um monte de gente que está por fora do que aconteceu. E existe um patrocinador que doe estas histórias nas escolas, a modo de doar para que as crianças tenham acesso a uma fonte da história Bom, paralela quase. vamos lá, esse quadrinho nós fizemos com o que se chama de crowdfunding, Financiamento coletivo financiamento coletivo. na internet. Na internet, fizemos 1 ano de lives. 60 lives aí que nós fizemos, anunciando o projeto, e as pessoas foram gradualmente comprando. Depois de 2 anos de crowdfunding, nós conseguimos juntar o dinheiro para fazer o quadrinho. Funcionou. A nossa ideia agora é conseguir um patrocinador para acelerar. Sim. Porque eu não posso levar 10 anos para fazer Eu já estou isso. pensando no patrocinador. Pois é. Então a editora, ela administrativamente, ela já se preparou para participar de todos os programas que você pode imaginar do governo, já está pronta para a Lei Rouanet. Pessoal que paga imposto de renda, empresário, você que está assistindo a gente aí,
você paga um imposto de renda enorme, tem contato com a editora, já tem uma documentação pronta que você pode tirar o seu imposto de renda, em vez de ir para a cantora baiana lá, você vai... Por algo... Mas tem tantos produtos fabricantes, grandes indústrias de jovens e de crianças, que a gente, no departamento de marketing, Sim. a gente pode solicitar uma entrevista e entregar um projeto. Eu garanto que o patrocinador vai chover patrocinadores. Eu garanto. Fala com a Garanto. editora, fala com a editora. Aí, A realidade é muito dura, é muito difícil. É muito difícil. O empresário conservador, ou o empresário de direita, ou o empresário que está acompanhando a luta política, nem todos se movimentam nesse sentido. muitos têm medo também. Tem medo, não sei, caramba. É isso que eu falei, tem muitos... Coragem, uma virtude. As pessoas se paralisam com o cancelamento. E no cenário atual, se você é cancelado aí, que justamente é a confirmação que você está no caminho certo. Exatamente. No Vírus Vermelho, a gente colocou a caricatura do velho da van, mandou para ele e nem ligou. Zero. 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 Mais alguma pergunta? Bom, É isso? obrigado pela presença, obrigado a todos. Contem com a gente, nós vamos seguir em frente. É isso mesmo. Parabéns. Tá bom? Parabéns.